Ai, que estranho, que lugar é esse que eu tô? Ah, eu sou Barbante, seja bem-vindo ao meu show. Ai, meu Deus, que constrangedor. Como assim constrangedor? Eu vim do futuro, então sem querer o horror, eu só vi destruição, tudo que você não pode prever, por causa que sempre tem alguém controlando você. Olha meu chapéu mexicano, mas deixa eu te perguntar, como que você quebrou o cano? Como assim? Que tipo de pergunta é essa? Que cano? Uau, como essa piada é antiga, eu preciso me renovar. É impressionante como ela já ficou batida, mas sem me molhar, por causa que fora do mar, vamos continuar pra depois eu te matar. Pode começar o vídeo, por favor? 6 anos atrás estava sendo postada a mais nova série do YouTube que se chamava Don't Hug Me, I Am Scared. Essa série, que parecia até então normal, guardava dentro de si a maior bizarrice possível, e que eu, a primeira vez que assisti, fiquei totalmente agoniado. To have a good time. I might paint a picture of a clown. Whoa there, friend, you might need to slow down. Sim, esse show se baseia literalmente nisso, e pelo incrível que pareça, tem uma história por trás, principalmente por causa que esses dias lançou a série de televisão que, meus amigos, destruiu várias teorias. Mas nesse vídeo a gente conseguiu construir uma nova teoria, envolvendo várias pessoas e loucuras, e ainda uma possível quebra da linha do tempo e do espaço. Sim, isso mesmo. Bom, mas como eu tinha dito, o Don't Hug Me, I Am Scared se iniciou há uns anos atrás no YouTube. Sim, isso mesmo. Essa série começou aqui, mas o lance é que depois de um tempo, uma televisão comprou os direitos de Don't Hug Me e financiou uma nova temporada. Mas antes de nós falarmos da série de televisão, você precisa saber a do YouTube. A trama dos 6 episódios se baseia nesse grupo de 3 amigos fazendo coisas que pareciam ser aleatórias. Por exemplo, o primeiro episódio, que se chama Don't Hug Me, I Am Scared, esse episódio nos começa mostrando na mesa 3 personagens: o Red Guy, Yellow Guy e o Pato. Esses 3 personagens que até agora estão sentados são apresentados a uma música estranha que se inicia do nada. Now when you look at this orange, tell me please, what do you see? It's just a boring old... Nesse episódio ele tá falando literalmente sobre criatividade, e até então tocando uma musiquinha até legal. Agora vocês entenderam que eu tava falando de ser totalmente bizarro, certo? E bom, todos os episódios, pelo incrível que pareça, tem essa proposta de bizarrice. Continuando no episódio 1, eles estão nessa de criatividade, até esse bloco de notas começar a falar pra eles serem criativos. E criativos, e criativos. Só que tem um plot nesse episódio, como em todos os outros. O bloco de notas não quer que eles sejam criativos, ele quer que eles sejam da forma criativa que ele quer. Fica claro isso quando ele jogou óleo preto em cima da pintura dele, tanto quanto ele falava que gostava de verde, e ela disse que verde não é uma cor boa ou coisa do tipo. Ou seja, foi como eu disse, ela tava querendo que eles sejam criativos da forma que ela quer. Isso não é criatividade, você tá meio que limitando o que ele pensa. Essa crítica é também de uma importância gigante saber pro desenrolar desse vídeo, por causa que agora no episódio 2, nós estamos aqui tranquilamente assistindo uma TV estática. Red Guy fala que tá chegando a hora que vai passar o programa, e que eles não podem perder a hora. Bom, claramente o nome desse episódio seria Time, ou hora. Por eles falarem tanto disso, aparece do nada um relógio, e esse relógio começa a falar sobre como o tempo é precioso e como as coisas vão seguindo de uma forma que é pra seguir. O lance é que depois de um tempo, entendeu o trocadilho? Tudo começa a ficar bizarro, e o relógio simplesmente dá uma surtada maluca. Perception, an illusion created by... Com isso, é fácil concluir que esse episódio fala sobre o tempo e a morte. E querendo ou não, é um tema que é muito implícito aqui. Eles falam de tempo e coisas do tipo, aí começam a falar sobre envelhecer, e isso aqui acontece. Ok, não temos muito o que falar sobre. Vamos pro episódio 3. No episódio 3, a trama se passa por um simples piquenique. Esse daqui não tem muito o que se falar. Ele se complementa mais sobre o show de televisão, que nós já vamos falar sobre. Então vai meio que ficar um buraco aqui quando for explicar. Mas em geral, esse episódio se passa em uma mini floresta quando os personagens estão fazendo um piquenique. Nisso, o Yellow Guy fica triste por causa de uma borboleta, e ele acaba indo parar em uma brisa muito louca com essa borboleta. E como é de praxe, eles começam a cantar.
E a música é sobre literalmente amizade. Por causa que o Yellow Guy ficou muito triste com os amigos dele terem abandonado ele. E isso fica assim até o fim do episódio, onde eles meio que voltam a ser amigos ou uma família. Porém, como eu disse, esse episódio se completa mais com o da televisão. Então bora logo pro próximo episódio. O episódio 4 é uma grande loucura como todos os outros, mas esse aqui é mais um pra aquele seu pai que gosta de falar que o perigo dos computadores e tal. O lance é o seguinte: eles estão jogando um jogo de tabuleiro, até então totalmente saudável, só que aparece uma pergunta que eles não sabem a resposta. Com isso, aparece um computador do nada e começa a cantar com eles, como de costume. Nessa cantoria, o Red Guy pede pra ele parar. Aí começa uma loucura total. Shut up! Don't touch me! What? Nessa começa uma overdose de coisas rolando na tela. Começa a ter coisa passando por aqui, música rolando, 3D, fantoche na tela, coisa pra cá, coisa pra lá. Isso é uma clara referência à crítica que os celulares e computadores têm pelo pessoal. O que literalmente falando é que os computadores e celulares dão uma overdose de informação pras crianças, que normalmente não notam isso. Às vezes a gente não nota que estamos vendo um monte de informação de coisas que às vezes são trágicas. E alguns estudos falam que essa overdose de informação pode deixar várias pessoas ansiosas e até mesmo depressivas. Então agora é com vocês, o que você acha sobre essa crítica? Você acha que é uma crítica válida? Bom, a única coisa que eu acho é que vai começar o episódio mais bizarro possível. Esse é um dos mais vistos e não é à toa. O motivo é simples, ele mostra finalmente a quebra da Matrix. Nesse episódio fortalece uma coisa muito importante para a história de tudo. Esse episódio se inicia sem o Red Guy, por algum motivo. Eles ficam no início do episódio falando que está faltando algo, e isso incomoda muito o Pato. Ele que agora se tornou um personagem muito importante, diferente dos outros episódios que ele era só um pato verde que vivia em espreitas. Ele meio que nota que tem algo errado. Nos outros episódios sempre rolava uma loucura e nada acontecia, mas nesse é diferente, aconteceu uma coisa com ele. Ele nota a falta de alguém, ele nota que as coisas são totalmente erradas. Enquanto a música roda de fundo, falando sobre comida ou coisa do tipo, o Pato surta e bate na câmera. E é aqui que vemos uma coisa estranha. Você lembra que eles estavam procurando o Red Guy? Então, meio que a gente vê a perna dele. Ou seja, quando a câmera caiu, mostrou que na verdade ele estava na frente deles. E outra coisa é esse personagem aqui que vemos no teto. Bom, meio que eu não apresentei por motivos de anti-spoiler, mas esse personagem é simplesmente o pai do Yellow Guy. Ele é nos apresentado ainda no episódio 2, e só de olhar pra ele nós vemos o quão bizarro ele é. Porém, algo que é mais estranho é ele estar em cima do cenário, e o provável motivo só é revelado no episódio 6, que eu vou te explicar todo esse segredo. Então já deixa o like e se inscreve no canal caso não tenha se inscrito antes. O lance agora é o seguinte: o episódio 6 traz o Red Guy de volta, porém uma situação meio desconfortável. E na real, essa é a crítica desse episódio. A crítica dele é a relação do trabalho, que te força a ser extremamente como os outros, aparentando isso logo quando vemos vários Red Guys espalhados por aí, e o nosso Red Guy sempre tenta levar para um lugar mais fora do padrão, porém sempre é rejeitado. Essa cena inclusive é muito marcante. Esse constrangimento que acontece, nós sabemos que ele existe, nós sabemos que na vida real as coisas são assim, só que no show é escancarado. Eles pegam tudo isso e jogam na sua cara, por isso é tão bom. E quando o Red Guy estava apresentando e estava sendo vaiado, tinha alguém no palco que soava familiar. Esse cara era ninguém mais, ninguém menos que o pai do Yellow Guy, que apareceu várias vezes nesse episódio meio escondido. A cena rapidamente é cortada para um limbo, onde não existe nada além de uma máquina. Nessa máquina mostra o Yellow Guy conversando com a Baju, e quando o Red Guy toca na máquina, troca a Baju para o relógio dançarino do episódio 2. Tocando novamente, troca para o computador que nós vimos no episódio 4, depois para a borboleta do episódio 3, e assim vai trocando para um monte de personagens de cada episódio diferente. E o Red Guy fica maluco, começando a apertar um monte de botões rapidamente para ver se consegue parar com aquilo, até que surge uma mão atrás dele. Essa mão é de ninguém mais, ninguém menos que o pai do Yellow Guy, que fica lá durante um tempo considerável com a mão pra cima, e faz o Red Guy fugir e seguir um fio que dava para uma tomada. Esse fio é puxado e o show vira uma versão da Shopee, e o calendário muda de dia 19
para dia 20. Ok, rolou muita coisa aqui ao mesmo tempo, e é muito comum não entender nada, então vamos por partes. Quem é o pai do Yellow Guy? E o que aquela máquina significava? Bom, o pai do Yellow Guy aparece lá no começo da série, e em teorias que ficaram muito populares, é simplesmente o cara que estava comandando tudo. Sim, isso mesmo, ele era o ADM de tudo que estava por lá. Esse é o motivo que a gente vê ele naquele episódio, e também é o motivo dele aparecer quando o Red Guy tá mexendo na máquina. Agora, o que significa o Red Guy tirando da tomada? Simples, significa que agora não tá mais no controle do pai do Yellow Guy, agora está fora as coisas. Aquilo que o Red Guy fez, tirando da tomada, mesmo parecendo simples, foi simplesmente ele libertando-os da garra do pai do Yellow Guy. Por isso que o dia 19, que aparece em todos os episódios, simplesmente muda pro dia 20. Sim, esse é o recomeço da ópera, é o começo da série de televisão, que são mais 6 episódios, e nela se passa no dia 20, ou seja, o tempo começou a correr. E meus amigos, a série de televisão consegue ser mais estranha e ter teorias cada vez mais concretas sobre tudo. E se você curtiu do YouTube, tenho certeza que você vai gostar desse daqui. Antes de nós falarmos da série de televisão, é bom ressaltar que as coisas agora estão mais profissionais. Por causa que Don't Hug Me, I Am Scared era uma série do YouTube que conseguiu fechar contrato com uma empresa. Com isso eles conseguiram fazer episódios mais longos. Cada episódio tem em média 20 minutos. E meu amigo, eu nunca vou conseguir falar a teoria e resumir isso perfeitamente. Então pode faltar uma coisa aqui e ali, mas em geral vai dar pra entender e vai dar pra você ver como é isso extremamente surpreendente. Aquela teoria do pai do Yellow Guy ser o dono de tudo cai pra baixo. Sim, isso mesmo, por causa que aqui existe outro vilão. E coisas que se conectam perfeitamente com o dia 19 ou aquela temporada do YouTube. Você vai entender o motivo das coisas serem extremamente bizarras, só que eu vou explicar os episódios da televisão de forma mais rápida possível. Tudo se inicia no episódio 1 da série de televisão. Nesse episódio aparecem os 3 personagens como de costume, e eles estão se questionando, falando que eles não têm nada pra fazer ou coisa do tipo. Nessa aparece uma maleta, que aqui representa logicamente o trabalho. A maleta convence eles que tem que trabalhar, e eles seguem pra um local totalmente bizarro, onde tem máquinas e coisas estranhas rolando. E quando eu disse coisas estranhas, é realmente coisas estranhas. O Yellow Guy, por algum motivo, começa a trabalhar em uma máquina bizarra, e o Red Guy, por exemplo, escuta o telefone tocando e vai pegar ele, e meio que ele se torna um chefão por causa disso. Meio que as coisas aqui andam muito rápidas. O Red Guy meio que se tornando o chefe sem saber de nada, o torna um completo muito rápidas. Red todo mundo por causa que, pelo que parece, essa é a forma certa de fazer as coisas. Bom, claramente esse episódio é uma crítica ao trabalho e à lavagem cerebral que fazem em você. Nesse episódio, mostra como eles simplesmente limitam bastante o que você pode fazer ou o que você não pode fazer. Também tá na cara que é uma crítica à hierarquia em empresas, que em geral fala que, olha, tem alguém mais alto que você, mas esse alguém é uma pessoa que não sabe definitivamente de nada. Um exemplo do Red Guy, ele foi atender um telefone e se tornou chefão. Mas bom, se você não entendeu nada do primeiro episódio, as coisas só pioram no segundo. Esse daqui na verdade envolve coisas bem pesadas e que provavelmente vai deixar algumas pessoas desconfortáveis, mas eu vou tentar deixar bem suave aqui. O motivo é que esse episódio envolve a morte. Nesse episódio, o Pato simplesmente lê no jornal que foi de base. O motivo que ele bateu as botas é o mais engraçado. Ele foi de base porque esqueceu de beber água. Então bebam água. A gente poderia ficar discutindo o motivo dele ler que foi de base, mas ele na verdade está vivo na nossa frente, por isso que ele tá conseguindo ler. Porém, isso não é tão importante quanto as fases que eles passam. Esse episódio representa literalmente as várias formas que várias pessoas lidam com a perda. No início, o Red Guy fica até com inveja do Pato ter ido de base. Só que isso é levado pelos 3 como uma festa. Eles fazem até uma música para comemorar a ida de base dele, que logicamente representa a religião e as crenças. Mas a ficha só cai pros personagens que o Pato foi embora quando ele é enterrado. E eles voltam para casa, aí realmente começa o luto. E começam a lembrar das coisas que o Pato tinha feito para eles. O lance aqui é o seguinte, rola várias coisas que representam vários estágios do luto e tal, mas uma coisa surpreendente acontece. Eles meio que arrumam uma massinha Play-Doh e começam a fazer outro pato. Esse outro pato que é feito recebe uma roupa ou um bico para se assemelhar perfeitamente com o pato original, que de uma forma bem implícita é o jeito que algumas pessoas lidam com o luto, trocando a pessoa que faleceu por outra que cobre o vazio que ela deixou. Mas esse episódio tem um plot. O plot é que no final o Yellow Guy não aceita o falecimento do pato original, desenterra ele e faz que ele volte para casa. Voltando para casa, o original encontra a cópia e eles meio que começam a cantar e dançar. Só que o inesperado acontece, o cópia mata o original, fechando assim esse episódio.
Bom, agora no episódio 3 da televisão, ele meio que se encaixa um pouco com o episódio 2 e vocês vão entender. Esse episódio é sobre literalmente família. Bom, meio que o episódio começa da forma mais bizarra que começa os meus vídeos. Do nada, eles estão em uma crise existencial de como abrir um salgadinho. Aí do nada, enquanto eles tentam abrir, aparecem 2 seres, que eu estaria errando se eu chamasse isso de pessoas. Eles aparecem e falam que a culpa não é deles do salgadinho não abrir, e sim, a culpa é que o salgadinho é de tipo família, e eles não são uma família, por isso não abre. E se eles estavam tendo crises existenciais por causa de não conseguir abrir o salgadinho, essa pedrada acabou derrubando tudo que eles tinham. Aí a trama se desenrola deles tentarem se transformar em uma família, mas acaba que tudo dá errado. Eles simplesmente não conseguem ficar muito tempo lá e acabam sendo expulsos da casa desses seres. O mais bizarro aqui é que o Yellow Guy não é expulso. O episódio anterior tem um aspecto parecido aqui. Esses seres estão tentando preencher um vazio por causa do luto, igual aquela massinha Play-Doh fazia. Esse vazio provavelmente foi da mãe deles, que foi de base, e é por isso que eles fantasiaram o Yellow Guy de mãe, pra tentar suprir esse vazio. Só que agora a coisa mais inesperada acontece. O pai do Yellow Guy aparece, mas aqui meio que o pai do Yellow Guy só aparece pra finalizar o pessoal. Foi mais uma coincidência que o Yellow Guy tava lá. O pai dele não parecia que realmente tava querendo ajudá-lo ou coisa do tipo. Ele tava lá mesmo só pra finalizar o pessoal. E bom, esse episódio aqui tá na cara que ele tava falando sobre a união da família, coisa que nos próximos episódios meio que se perde e que se torna algo pra demonstrar quem é o verdadeiro vilão disso tudo. No episódio 4 é um pouco mais sério. Ele envolve ansiedade, que é uma coisa que eu sei que muitos no Brasil têm e que pode despertar alguns gatilhos ou coisa parecida em vocês. Então eu vou tentar ser bem raso nesse assunto, mas em geral o show se inicia nos mostrando o computador. Sim, aquele mesmo computador. Ele aqui agora tá bem pacífico e só querendo mostrar pro pessoal as coisas. O único problema é que o Yellow Guy é o único que sabe a senha do computador, mas ele acabou esquecendo a senha. Com isso, ele ficou extremamente triste. Triste ao nível de se sentir inútil e um fracassado. E é nessa narrativa que aparece esse verme aqui, que em geral ele atrapalha tudo, deixando o Yellow Guy cada vez mais ansioso. Chegou a um ponto que nem na mente do Yellow Guy ele consegue ficar tranquilo. Esse verme sempre enche o saco e atrapalha qualquer pensamento que ele pode ter. Lógico, galera, isso é uma ansiedade, que de novo, eu não vou tocar muito nesse assunto, mas isso fica óbvio quando no final eles ficam falando: olha, mesmo com esse verme na minha cabeça falando que eu não fico legal de jeans, eu gosto de usar jeans, porque eu gosto. Essa mensagem é bem direta mesmo, e eu acho que esse é um dos episódios mais importantes da série, que mostra que a ansiedade não é algo que você deve se acostumar de viver, ela é algo que você tem que combater e enfrentar. Mas enfim, vamos para os 2 últimos episódios. Bom, o penúltimo episódio em geral é literalmente a quebra da Matrix. O Red Guy, por algum motivo, não estava tancando mais nada. Por exemplo, o Pato, ele estava falando que tinha uma prancheta, e com ela ele conseguia anotar as coisas e tal. Só que o Red Guy ficou muito irritado com isso por algum motivo. Mentira, tinha alguns motivos sim pra ele ficar irritado. Só que aí ele falou a palavra proibida. Ele fala que odeia a prancheta. E olha, isso na verdade é muito importante pra você entender a quebra da Matrix, porque você tem que entender uma coisa. Na verdade, você tem que entender que essa minha roupa aqui é bastante legal. Oh, droga, espero que ele não tenha morrido. Bom, mas Hi, I'm Peck, e como de costume, o Chaminé esqueceu de falar uma coisa que era pra ser dita no início do vídeo. Enfim, o que ele deveria ter falado é que, na real, todos os personagens, assim como todos os episódios, têm uma mensagem sobre. Eu sei, isso é meio estranho de se pensar, mas é muito fácil de entender se você lembrar das fases do amadurecimento de uma pessoa. Por exemplo, o Yellow Guy é quando a gente ainda está na fase mais infantil, e é muito fácil de notar isso do Yellow Guy, por ele sempre ser inocente, sempre agindo como uma criança agiria, de uma maneira meio boba e até ingênua. Agora, o Red Guy é a gente na fase da adolescência / jovem adulto. E isso é meio óbvio notar, principalmente no penúltimo episódio. E agora o Pato é simplesmente um velho. Sim, isso mesmo. Ele é sempre ranzinza e meio que agem de uma forma, entre aspas, ultrapassada. Bom, mas dá pra ver o quão eles notam pros detalhes dessa série, e que isso só vai ficar mais implícito no decorrer da série. Ai, minha cabeça. Bom, mas enfim, como o Peck falou, o Red Guy é o personagem adolescente disso tudo. Isso explica muito o motivo dele ser meio rabugento e tal. Nesse último episódio, eles seguem uma ideia de sair desse lugar que eles estão, sabe? Essa casa que eles moram. O lance aqui é que parece uma espécie de
trem e começa a levar eles para os lugares, mas eu não sei explicar o que rolou, só sei que o trem do nada se transforma em um carro e morre. Aí o Red Guy, por ainda tá nessa de querer meter o pé por algum motivo, ele liga o carro e começa a seguir para algum lugar. Seguindo para esse algum lugar, ele meio que perde o controle das coisas e quebra a Matrix. Isso foi algo extremamente importante, principalmente pro próximo episódio, por causa que depois dessa quebra da Matrix, eles vão pra algum lugar que parece o Brasil, parece algum lugar abandonado, fedido e com ideologias estranhas. Esse é o local que fecha o penúltimo episódio. Então vamos para o último episódio dessa série bizarra. Nesse último se inicia com eles discutindo sobre energia. Por eles estarem falando de energia, claramente aparece um bicho e começa a cantar e falar sobre energia. Só que ocorre um questionamento. Ele fala tanto de colocar coisa na tomada, mas ele não tá na tomada. Sim, esse cara é sensato. Só que o lance aqui é que ele fala que usa pilhas, e por isso ele não precisa ficar na tomada. Mas do nada, o Yellow Guy fala que também usa pilhas. E meio que por as pilhas dele estarem zoadas, eles pegam a pilha do cara da energia e colocam no Yellow Guy. E revela pra nós que o Yellow Guy na verdade é um gênio. Isso meio que cria um incômodo nos outros personagens, por causa que ele consegue responder várias coisas que eles ou tinham dificuldades ou nem sabiam o que era. Com isso acontece uma quebra da quarta parede. Ele começa a se questionar o motivo daquilo tá ocorrendo e das coisas estarem acontecendo daquela forma. Ele fica se olhando no espelho enquanto questiona essas coisas, e algo que prova a quebra da Matrix acontece. Sempre quando o personagem começa a cantar, a maioria das vezes eles entram na canção e participam, como se não houvesse amanhã. Mas aqui, depois da quebra, quando o espelho começa a cantar, ele só vira as costas e vai embora. Eu sei, vocês podem achar que eu tô virando coringa, que eu tô achando as coisas e tal, que não tem muito significado. Mas isso tem sim um significado. Mostra que agora eles notam as coisas, notam essas bizarrices. E com essa deixa, ele sobe a escada da casa e vai para outros andares. Chegando nos outros andares, ele meio que encontra a versão evoluída deles. O primeiro que aparece é uma versão meio Bob Marley das coisas. Bom, eu acho que é só isso que tem que falar mesmo. E o outro é uma versão futurista deles. E uma coisa que é legal de falar é como eles retratam a insanidade e a loucura andando juntos a cada vez que você fica mais inteligente. Eu não curto muito ficar citando filósofos por aqui, mas como o Nietzsche falou, a vida mais doce é não pensar em nada. O que ele queria falar era literalmente que quanto mais você pensa, mais insano você vai ficando. E isso é representado, como eu disse, com ele simplesmente torturando um bicho que tava lá, desprezando totalmente o que ele sentia ou não. É uma coisa estranha e que é bom ressaltar, é que eles falam que estava o esperando. Eu não consegui achar coisa concreta para o que significa para lore, mas eu creio que é algo que explica sobre as fases da vida. Uma hora você vai passar por elas, querendo ou não, e isso é normal. Por isso que quando ele entrou na porta, a primeira coisa que eles falaram foi: a gente tava te esperando. Mas agora, seguindo para a última porta, uma coisa inesperada acontece. A gente pela primeira vez na série vê uma pessoa. Essa mulher aí sentada é a Leslie, e ela nos mostra que na verdade ela era quem estava controlando tudo que acontecia por lá. Sim, isso mesmo. Nas paredes nós vemos alguns itens que foram usados nos episódios anteriores, e junto com isso vemos uma casa em cima da mesa dela, que é a mesma casa que vemos no início de todos os episódios, que roda com a música Big Day. Essa mulher deixa muito implícito o que ocorre no programa. Sem querer, um boneco que ela usava quebra, e ela fala: não precisa se preocupar, eu sempre me certifico de ter vários outros. E mostra uma gaveta inteira, cheia de personagens do Pato. Está claro que isso significa que tá tirando toda a canonidade disso. Agora faz mais sentido um personagem que do nada sumiu ou morre aparecendo em outro episódio como se nada tivesse acontecido. Não se preocupe, eu sempre me certifico que tenho vários outros. Seguindo nisso, ela dá um livro pro Yellow Guy, por causa que eles tinham feito uma promessa. Essa promessa era revelar todo o segredo de tudo que estava rolando lá, e a principal questão era se a Leslie tinha criado tudo isso. Então o Yellow Guy recebe o livro e volta para contar para os outros. Mas o lance aqui é o bicho da eletricidade. Por ele ter dado, entre aspas, as pilhas pro Yellow Guy, ele meio que deixou tudo escuro e sem nada. Com isso, meio que eles estavam muito zangados. O Red e o Pato estavam muito bolados. E quando o Yellow Guy volta para ajudá-los e lê o livro para descobrir a verdade sobre tudo, o Pato, por estar bolado, corre em direção do Yellow Guy, tira as pilhas dele e coloca de volta no robô. Com isso, a energia volta, e por ele estar sem as pilhas, ele acaba se transformando no Yellow Guy novamente, aquele imbecil. E a primeira coisa que ele faz é pegar o livro e triturar ele.
assim acabando o último episódio e deixando no ar o que era aquele livro. Bom, mas agora jogando na mesa o que a gente sabe sobre, pelo que parece, a Leslie era quem comandava tudo que estava rolando por lá. Ela era a DM suprema de tudo e todos, comandando e fazendo a temática que ela queria que fizesse. E bom, pra você entender uma coisa que vai explodir sua mente, você precisa primeiro saber que quando o dia trocou, sabe, quando saiu do dia 19 e virou o dia 20, quem estava controlando o show também mudou. Eu não lembro se eu falei, mas quem controlava o show do dia 19 é o pai do Yellow Guy. Isso é confirmado quando nós vemos ele no final da temporada junto na máquina que trocava as coisas. A gente sabe que é a Leslie que controla no dia 20, por causa que fica muito implícito no último episódio da série. E bom, em teoria nós nunca vemos eles dois juntos. Na verdade, nessa temporada, diferente da anterior, a gente nem vê direito o pai do Yellow Guy. A gente só vê ele em um episódio lá, que era o da família, e só. Um não tem nada a ver com o outro. Será mesmo? E não é bizarro falar que ela estava junto com o pai do Yellow Guy. O motivo é que se a gente pegar o tema de todos os episódios do dia 19, todos os temas do dia 20, eles se conectam perfeitamente. O tema principal do episódio 1 do dia 19 é que eles estavam meio que sendo forçados a serem criativos da forma que o bloco de notas queria, e não literalmente sendo eles. A mesma crítica que acontece, sabe aonde? Em empregos, coisa que é representada no episódio 1, só que do dia 20. Agora vamos para o episódio 2 do dia 19. Nele representa o tempo e a morte, coisas super delicadas e que aqui é demonstrado por um relógio bizarro. O mesmo tema é abordado no episódio 2 do dia 20, onde mostra como o tempo e a morte andam juntos para te ajudar a esquecer o fim de alguém ou seu próprio. No episódio 3 do dia 19, é um episódio que fortalece um pouco mais a amizade do trio, mostra que no final, mesmo o Yellow Guy não entendendo, eles são sim uma família. Mesmo tema abordado aonde? No episódio 3 do dia 20, onde é aquelas bonecas estranhas que no final eles próprios concluem que eles são uma família. O episódio 4 fala sobre como a overdose de informações pode chegar a te levar à maluquice. Episódio 4 do dia 20, eles falam sobre como a overdose de informações e críticas pode deixar você extremamente ansioso. Episódio 5, o principal tema aqui é que começa a quebra da Matrix, mesma coisa do episódio 5 do dia 20. Agora o episódio 6 ocorre a quebra da Matrix da mesma forma no dia 20. Ou seja, as coisas estão ligadas aqui, não é à toa. Em todo show nós vemos uns moleques que, ok, pode ser questionada a veracidade disso, mas eles são moleques. E nós temos o velho, que é o Pato, e temos o pai, que é o pai, formando literalmente uma família clássica americana, faltando somente a figura materna e a existência da mãe, que está simplesmente na Leslie. Ou seja, o pai tenta fazer isso e a Leslie também, tentar refazer a família que eles tinham. E isso só é confirmado quando o Yellow Guy entra na sala dela e ela estava esperando. Eu sei que pode ser porque ela estava controlando ele, mas a vibe que passa é que é algo mais próximo. Ou seja, essas coisas só estão confirmando outras e outras. Não é loucura falar isso, não é loucura falar que a Leslie só está querendo refazer a família que ela tinha. Todos os personagens estão aí, todos. Agora eu só espero o seu comentário, comenta aí o que você acha.